Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos, esta manhã de domingo. Amados, eu queria meditar com você, está do outro lado dessa tela, uma passagem que se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz: No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Essa manhã, amado, vem falar sobre o medo. Eu acredito, tanto eu como você temos medo de algo. Eu vou ler algo para você aqui. O que é o medo? É antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. Existem dois tipos de medo, o bom e o ruim. O bom pode ser útil, exemplo, ajudar a evitar o mal e confiar em Deus. O medo é ruim quando paralisa, leva às más decisões e causa desespero. O medo está presente no dia a dia da maioria das pessoas. Existem vários níveis de medo, desde a noção de perigo diante de algum risco até complexo. Pavor, fobia, sintoma de pânico. O medo é algo natural ao ser vivo, com senso de sobrevivência, mas não pode dominar a pessoa. Não nascemos com medo de coisas que não conheçamos. Na verdade, o medo é ensinado às crianças com forma de ameaça, na tentativa de dominar seu comportamento. Você já sentiu medo de alguma coisa na vida? Provavelmente que sim. Quem nunca teve medo de algo? Muitos homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias na vida, às vezes, são assustadoras. É natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo: deixar que nos domine ou entregar a Deus os nossos medos. As pessoas que se deixam dominar pelo medo mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus, confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. É isso que Deus faz, mano. Só Ele pode superar o medo meu e seu nesta manhã. Eu queria ler algumas passagens das Escrituras. Uma se conta no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, que fala do profeta Eliseu. O exército da Síria cercou a casa de Eliseu. O moço acordou cedo. Vou ler aqui para você. Tendo levantado muito cedo, o moço, homem de Deus, saindo eis que tropas, capazes cavaleiros, havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse ao Senhor: Peço que eles abram os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavaleiros em redor de Eliseu. Outra passagem se encontra no livro de Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão, teu cajado me consola. Lá no Salmo 27, verso 1 diz: O Senhor é minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Só aí para nos livrar de todo medo. Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e me acolheu, livrou de todos os meus temores. Outra passagem está no Salmo também, 56, verso 3. Em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Temos que confiar em Deus, irmãos. Outra passagem no Salmo 112, verso 7. Não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Outra passagem, queridos, está lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 4, que diz: Tu, filho do homem, não temas, não tenha medo. Não tenha medo, suas palavras, ainda que haja sachas espinhos para contigo, e habitar com escorpiões, não tenha medo das suas palavras, nem se assuste com o rosto deles. Outra passagem, está lá em Romanos, está em João 14, 27. Disse a paz
vos dou, não como um dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo. Jesus só nos alertando com a palavra dele. Romanos 8:15. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez, aterrorizar, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no que chamamos Abba Pai. Então, amados, tanto eu como você temos medo de algo. Eu não sei qual é o seu medo. Se é de ficar só, se é do futuro, se é de altura, o local escuro, eu não sei. Mas eu queria falar de alguns personagens que tiveram medo. Um foi o profeta Elias. Ele escondeu numa caverna para não morrer. Jezabel ameaçou. Sabe que depois de ter vencido os 850 profetas Baal, ele matou todos os 50 profetas Baal, a Jezabel mandou uma carta e disse que naquela hora ele ia matar o profeta. O profeta correu, escondeu numa caverna, ficou lá e pediu a morte para ele. Então, deu desespero nesse profeta. Um homem de Deus teve medo. Como você também tem medo, irmão, de alguma coisa, de assalto, de que acontecer ao longo do dia, não sei. Mas você e eu temos que confiar no Senhor. Outra passagem foi Jonas. Jonas foi lá, Nínive, pregou a palavra, só que ele não queria ir da primeira instância. Ele teve que fugir, né? Ele teve medo de ir a Nínive para pregar a mensagem, porque ele sabia da história daquela cidade, Bárbara. A cidade tinha matado o pai dele e a família dele. Ele teve medo. Mas Deus usou o profeta e ele pregou e muitas vezes se converteram. Outro foi Davi. Fugiu de Saul. Há 20 anos Saul perseguiu Davi. Davi teve medo, escondeu nas cavernas, nos penhascos. Grande rei Davi. Outro foi Jacó. Jacó teve medo do seu irmão. Depois de feito aquela lambança, né? Ele se fez como ele para receber a herança, a primogenitura. Então ele teve medo. Ele disse que o seu irmão viria com 400 pessoas para ir ao encontro de Jacó. Jacó teve medo e pediu ao Senhor que o livrasse, guardasse ele e a sua família. Então assim, eu e você, mano, possamos confiar no Senhor. Eu sei que o medo existe, o dia a dia, assaltos, violência está muito grande, o mundo está doente, corrompido pelo pecado. Mas que eu e você possamos confiar no Senhor. Eu queria ler de novo essa passagem que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte, ó. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Olha, o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então só o amor de Cristo para nos livrar de todos os medos que nos cerca todos os dias. Que você possa confiar em Deus, né, amado? Eu queria fazer uma oração. Senhor, graças eu te dou por essa manhã maravilhosa. Obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra possa ter falado a cada coração, Pai. Perdoa os nossos pecados, no copo do teu sangue. Muitas vezes nós temos medo de algo, Pai. Tu conheces as nossas limitações, nossos erros, nossas fraquezas. Nos ajuda, Pai. Nos cobre com teu sangue, nos livre de todo mal, Pai. Esta é a minha humilde oração, em nome de Jesus, meu Salvador eterno. Amém.